Glória a Deus, queridos, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Realmente nós temos vivido um tempo especial, né? Deus tem feito maravilhas aí no nosso meio. E a cada encontro, queridos, a cada reunião que nós temos, né, o Senhor, Ele coloca sempre o desejo de mais no nosso coração, né? A gente sempre quer estar mais com Ele, a gente sempre quer mais estar buscando a presença dEle. E hoje, queridos, eu quero trazer um pensamento através da palavra de Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração para os nossos dias. E como me veio a oportunidade de hoje estar, né, ministrando, eu creio que era essa a palavra que Deus tinha para nós. Amém? Vamos começar aqui lendo João 5, do 1 ao 5. Obrigado. Vamos ver se eu lembro hoje de tomar água, né? Toda vez eu... A palavra diz assim, em João 5, do 1 ao 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta, e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois da água agitada, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico, que fazia 38 anos. Amém, até aí. Que era um paralítico até 38 anos. Essa passagem eu já usei ela para algumas coisas. Hoje não vou me atentar muito nela, mas eu quero trazer algo especial de Deus que tem uma comparação entre duas palavras, né? Vamos ler aqui também para vocês entenderem. Marcos, o 2, do 1 ao 5. Marcos 2, do 1 ao 5, a palavra diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, e de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra de Deus. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto abaixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Queridos, eu quero trazer um pensamento através dessas duas palavras, porque assim, o que nós conseguimos ver em comum nessas duas passagens, né? Eu acredito que aqui a gente tem algumas coisas em comum, né? Uma delas, Jesus estava, né, pregando a palavra de Deus, e nas duas existia um paralítico. Ali no tanque, a gente vê que tem mais pessoas, né? A passagem diz que tinham pessoas com enfermidades, diversas enfermidades, mas o que o Senhor me levou a olhar, e algo que ficou muito forte no meu coração, foi a questão de ser um paralítico. E aqui nessa passagem também vemos um outro paralítico, vemos duas situações, né? E nessas duas situações tem em comum Jesus está no mesmo lugar e um milagre, né, para acontecer. A diferença, queridos, quando a gente vê essas duas passagens, é o ambiente onde essas pessoas estavam. O paralítico do tanque, ele estava num ambiente onde tinham mais, né, pessoas com enfermidades, e que, pela dificuldade dele, ele não conseguia acessar esse milagre. Porque a palavra diz que o anjo vinha, tocava as águas, e aquele que se jogasse primeiro nas águas, ele era curado.
Essa segunda passagem, queridos, onde eu quero conversar com vocês para a gente trazer esse paralelo, também fala de um paralítico, né, também sem movimento, né, o cara que não podia se locomover, mas em contrapartida, o ambiente que esse paralítico estava, a palavra deixa, ela não é clara aqui para nós, mas ela deixa o entendimento de que ele era rodeado por pessoas que gostavam dele. De alguma forma, nessa passagem, ela nos dá a entender que essas pessoas amavam demais esse paralítico, a ponto de fazer uma loucura, né? O que eles fizeram aqui foi uma loucura. Então, eu quero trazer um pouquinho para nós esse ambiente, né, que essa pessoa estava. O que tocou muito no meu coração em questão do paralítico, hoje, né, a gente, não sei se vocês conhecem alguém, eu não tenho, né, eu não conheço nenhuma pessoa próxima paralítica. Mas o que o Senhor falou ao meu coração, queridos, é que há muitas pessoas que estão paralisadas, né, na caminhada espiritual, né, muitas pessoas elas estão paradas, elas estão imobilizadas. Então, nessas duas passagens, nessa comparação, queridos, por isso que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Essas pessoas paralisadas, em que ambiente elas estão? Ou nós, qual está sendo a nossa atitude, né, com essas pessoas que estão, né, paralíticas espiritualmente? Essas pessoas que estão paralisadas espiritualmente. Então, como título, né, eu quero colocar como título, Renovo no caminhar. A gente tem identificado algumas coisas, e de tempos em tempos a gente vê isso, né? De tempos em tempos a gente vê algumas pessoas que elas começam a caminhar, elas estão firmes na fé, elas estão fortes, mas por algum motivo, queridos, alguma situação, alguma coisa, a gente não consegue entender na totalidade da dificuldade das pessoas, mas por algum momento parece que essas pessoas elas são paralisadas. Elas, né, são acometidas dessa paralisia, desse algo que não permite que elas se movimentem. Aqui no primeiro caso, esse paralítico, ele estava num ambiente onde a gente consegue entender que cada um estava vendo o teu problema, né? Porque quando o anjo batia na água, o cara se jogava primeiro, e o paralítico que não se move, o problema é dele. Ele que deu o jeito dele, né? E glória a Deus por isso, que a graça do Senhor ela é tão, né, maravilhosa, que em meio a todas aquelas pessoas com enfermidades, né, o Senhor parece que Ele olha específico para o paralítico. O que eu trago para nós, queridos? Um pensamento. Essas pessoas paralisadas, por mais, né, que tenha agito das águas, que tenha, né, o anjo vindo curar, que tenha Jesus, ele tem um olhar específico para essas pessoas paralisadas. Parece que Jesus ele dá um foco nessas pessoas que estão paralíticas, né? Então, assim, trazendo para os nossos dias, para o nosso momento, trazendo para essa reflexão do segundo caso, que é o paralítico que vem, né, pelo telhado, olhando, né, a atitude desses homens que estavam com ele, isso mostra, né, para nós, ela traz para nós um entendimento de como tem que ser a nossa atitude quando temos essas pessoas paralíticas. Né, de quando temos essas pessoas que elas não conseguem mais por si mesma se locomover. Porque se essa pessoa que ela não consegue se mover por si mesma, ela estiver num ambiente onde nós entendemos isso, mesmo paralítica, ela anda. Né? Mesmo paralítica, ela alcança, ela avança. Eu, por muitas vezes, queridos, eu já ministrei sobre essa passagem dos 4 homens, né, que traz esse paralítico, mas agora eu vi um detalhe, deixa eu ver se eu não vi demais, né? Mas a palavra diz assim, queridos, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, e carregado por 4 deles. Por muito tempo eu falei que 4 pessoas trouxeram esse paralítico. Por muito tempo eu entendi que essa passagem era só 4 amigos que ele tinha que, né, fizeram tudo isso.
né? E lendo um pouco mais essa passagem hoje, lendo isso, né, nessa versão, a palavra fala assim, ó, vieram alguns homens e mais 4 que carregavam ele, mas haviam algumas pessoas com ele. Haviam pessoas que estavam preocupadas com a situação desse homem, né? Então, por isso que eu quero trazer um pouco desse pensamento, trazendo para nós como igreja, né, esse pensamento de que esses alguns homens, e até mesmo aqueles 4 que carregam, fazem parte, né, das nossas vidas. São atitudes que têm que estar no nosso dia a dia, que tem que estar no nosso coração. Precisamos, às vezes, parar um pouquinho, né, do agito, parar um pouquinho daquilo que está acontecendo, para olhar um pouquinho, opa, será que tem alguém parado? Será que tem alguém que não está conseguindo caminhar? Será que tem alguém paralisado? Então eu coloquei como primeiro tópico, quem tem amigos, aí eu coloquei aqui entre parênteses, comunhão, não permanece parado. Queridos, há uma importância muito grande nesse ambiente em que fala, né, de Cafarnaum, esse ambiente de pessoas que se preocupam uma com as outras, esse ambiente que amam as pessoas, mesmo elas tendo, né, essas dificuldades, mesmo elas tendo, né, vamos pôr aparentemente um defeito, né, algo que elas não conseguem se livrar, mas há nesse ambiente de unidade, nesse ambiente de amor, de amizade, há um princípio muito, muito maravilhoso, queridos, que é que eu até escrevi aqui, existe um benefício dado por Deus que somente alcançamos através da comunhão e da dependência de outras pessoas, nem que seja somente por um período curto. Por que eu coloquei essa frase, queridos? Porque esse paralítico depois ele conseguiu caminhar por si próprio. Ao encontrar Jesus, ao ter um encontro com Jesus, a partir do momento que esses amigos, essa comunhão, levou ele até Jesus, dali para frente ele já começou a caminhar sozinho. Não sozinho caminhando, né, mas andando, né, com as pernas, caminhando junto, mas andando com as suas pernas. Por quê, queridos? Porque essa comunhão, essa unidade, esses amigos levaram essa pessoa que estava paralisada até a presença de Jesus. Na comparação dessas duas passagens, o que podemos ver é que o diferencial para a vida desses personagens era as pessoas que estavam à tua volta. No ambiente anterior, também um paralítico estava num ambiente que as pessoas não estavam nem aí para ele. Que as pessoas estavam cada um buscando o seu próprio interesse, né, cada um buscando a sua própria cura, cada um buscando, né, eles queriam tudo para eles. E esse paralítico, queridos, por 38 anos ficou esperando isso. A outra passagem aqui, ela não fala a idade do paralítico, né, mas imagina vocês, né, eu sou novo ainda, eu ia falar, quase falei minha idade. Você imagina a minha vida inteira o cara esperando, né? Eu já vivi tanta coisa aí, e a minha idade aí, o cara esperando alguém que pudesse fazer algo por ele. Queridos, isso é um lugar muito triste. É um ambiente muito triste. Só que, infelizmente, queridos, isso acontece muito, né? Acontece muito no mundão afora. Pessoas que pouco se importam para quem tem dificuldade, né? Pessoas que pouco se importam se aquela pessoa ela precisa de ajuda. Então, infelizmente, isso tem muito. Mas glórias a Deus, né? Graças a Deus, esse outro ambiente também existe. Um ambiente de unidade, um ambiente de amor, um ambiente onde as pessoas se preocupam umas com as outras, né? Um ambiente que quando aquele irmão já vem meio cabisbaixo, a gente já identifica que ele não está bem, né? Tem esse ambiente daquelas pessoas que começam a parar, a gente começa a puxar pelo pescoço. Às vezes a gente não tem a maca, né? Então, às vezes não tem a maca. Aqui eles deram sorte, uma maca para carregar. Às vezes a gente não tem, a gente pega pelo pescoço mesmo e arrasta.
Mas o importante, queridos, é que isso é uma atitude de amor. Isso é uma atitude de cuidado, né? Essa demonstração, isso que a gente faz uns pelos outros, demonstra que nós estamos dentro desse ambiente, né? Imagina se esse paralítico, aqui não fala se ele já era assim desde quando nasceu, né? Pelo menos eu não percebi. Mas imagina a felicidade desse homem enquanto ele estava sendo carregado, né? Muitas vezes, queridos, as pessoas, elas não querem que a gente fique insistindo muito, né? Elas não querem que a gente pegue na maca para pôr ela, né, para levar até Jesus. Mas pelo que mostra a passagem, querido, pelo que mostra o que a gente consegue entender dessas escrituras, é que esses homens, eles não se conformavam com a situação desse paralítico. Tamanha a atitude que eles fizeram, isso mostra para nós que eles não se conformavam daquele que estava parado, daquele que não podia caminhar, né? Então, também trazendo para nós, queridos, essa tem que ser, né, as nossas atitudes. Nós temos que ficar inconformados com alguns irmãos que estão paralisados, porque infelizmente isso também ainda acontece. A pessoa começa uma caminhada legal, começa bem, e por alguns motivos ela para nessa maca, ela vai parar nessa maca, ela não consegue se mexer, ela não sai mais do lugar. Então o nosso coração, ele tem que ficar inconformado igual esses caras, porque se não der para entrar pela porta, nós vamos pôr pelo telhado. Essa atitude para nós, ela dá uma característica que alguém inconformado que vai dar o jeito que for para que essa pessoa volte a caminhar, né? Por muito tempo eu falei 4, mas hoje eu vi que tem mais pessoas envolvidas aqui, queridos. Algumas pessoas traziam esse paralítico. Então, muitas vezes a gente não pode ficar jogando essa responsabilidade. Não, mas tem um lá que está mais próximo dele, ele vai dar um jeitinho lá, ele vai conseguir trazer essa pessoa. Queridos, às vezes um só não consegue pegar a maca, o lado da maca vai ficar desproporcional. Às vezes um só até tenta pegar a maca sozinho, mas é perigoso até derrubar a pessoa. Perigoso de derrubar a pessoa, né? Vai puxar a maca sozinho e derruba, acaba machucando mais a pessoa. Então, se a palavra declara aqui que alguns homens pensavam isso, alguns homens, né, estavam envolvidos e 4 seguravam, é porque era um trabalho em conjunto. Era um trabalho que todos aqui se voltaram para um objetivo: fazer com que essa pessoa tivesse um renovo no seu caminhar, que ela pudesse caminhar novamente. No tópico 2, vamos para o 2 já. No tópico 2 eu coloquei assim: quando temos amigos, comunhão, nosso milagre vira testemunho. Por que eu coloquei isso, queridos? Vamos ler aqui, eu acho que é o 7, a partir do 7. Marcos 2. Do 6 em diante, tá? Marcos 6 até o 12. Estavam ali sentados alguns dos mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, esse milagre ele começou, né? Ele começou a partir desses amigos, né, que levaram esse homem até Jesus. E esse milagre, queridos, ele virou um testemunho. Porque depois que acontece isso, né, a gente vê aqui que os entendidos, né, a palavra fala que
estavam ali sentados mestres da lei, né, pessoas com muito estudo, com muito conhecimento, mas por não conhecerem, né, as maravilhas de Deus, Deus faz esse milagre para que através desse milagre, né, esse testemunho desse milagre, converta as outras pessoas. Porque depois eles começam a questionar o que Jesus fez. Aqui nesse momento, queridos, falar que uma pessoa estava sendo perdoada dos seus pecados era algo de morte. Né? Só Deus, eles tinham como lei que só Deus podia perdoar, só que eles não entendiam que Jesus era Deus, eles não sabiam ainda. Então, quando Jesus fala isso, que não estão perdoados os seus pecados, até ministrei uma vez sobre isso, né, que Jesus ele nos dá essa autoridade também de perdoar. Né? Quando a gente fala de caminhar nos ensinamentos de Jesus, Jesus está ensinando para nós aqui, ó, isso aqui é um princípio maravilhoso, né? Nós temos poder para perdoar. Então, quando ele fala isso para esses homens, queridos, esses homens começam a falar, blasfemando, esse cara está... E para que essas pessoas que tinham todo esse entendimento, que tinham essa sabedoria, pudessem se converter disso, Jesus usa o quê? O testemunho desse paralítico. Então, queridos, o nosso testemunho, né, o testemunho do milagre nas nossas vidas, ele vira testemunho para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Porque no final aqui, esses mesmos, né, os mesmos que falavam aqui que Jesus era blasfemo, né, e que estava, como é que ele pode fazer essas coisas? No final eles dizem assim, ó, atônitos glorificavam a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Então, queridos, nosso testemunho ele tem o poder de transformar até a sabedoria das pessoas. Qualquer sabedoria humana, qualquer, né, ideologia humana, tudo aquilo que a ciência tem como certo ou como, né, algo poderoso, o nosso testemunho, o testemunho do milagre que Jesus fez nas nossas vidas, ele transforma tudo isso. Ele faz com que essas pessoas, né, limpem tudo aquilo que elas aprenderam, que elas transformem, né, igual a gente falou no nosso retiro de jovens, que elas, através do nosso testemunho, as pessoas conseguem mudar a sua mente, a tua forma de pensar. Por elas verem aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, por elas verem do jeito que a gente, né, se comporta, né, depois de termos um encontro com Jesus, essas pessoas elas são transformadas. Então isso é maravilhoso, queridos, a gente trazer o nosso testemunho sempre, né, em qualquer lugar onde a gente estiver. Aonde a gente estiver, o nosso testemunho ele tem que ser muito presente. Ele tem que ser a nossa forma de viver. Porque às vezes a gente olha só como um milagre muito grande, isso é um testemunho. Queridos, mas a nossa forma de viver, o como nós caminhamos hoje, ele vai falar muito mais do que o que a gente prega. As pessoas, elas nos observam tanto, né, que quando elas veem uma mudança, um milagre que traz mudança nas nossas vidas, isso é muito mais forte do que aquilo que a gente fala. Aqui, quando esse homem pega a maca, né, um homem que eles conheciam, que era um cara que não estava paralisado, trazendo para os nossos dias, queridos, uma pessoa paralisada na fé, uma pessoa que não consegue caminhar, que a gente consegue levar ela até Jesus e Jesus transforma, né, a vida dessa pessoa. A hora que ela começa a caminhar novamente, queridos, ela leva essa maca com ela e aonde ela passa, ela fala assim, agora eu estou andando de novo. Jesus me tocou. Eu fui transformado por Jesus, então agora eu posso caminhar novamente. E quando as pessoas, queridos, veem uma pessoa paralisada, que muitas vezes eles levam como piada, muitas vezes eles colocam essa pessoa como, tá vendo? Não ia dar em nada mesmo, falei que esse aí não tinha jeito, foi para a igreja, começou a caminhar, mas agora está parado de novo. Está vendo como isso não é verdade? Porque, infelizmente, queridos, isso acontece, tá? As pessoas, quando começam a caminhar na igreja, estão firmes, e elas brigam por aquilo, elas mostram realmente que elas querem uma vida com Cristo, mas quando elas se paralisam, quando isso esfria na vida delas, o testemunho que ela passa para as pessoas é isso. As pessoas falam assim, tá vendo? Falei que ela não ia dar em nada. Falei que era só um momento, que ela estava lá empolgada e, né, esse negócio de igreja não é tão
que nem eles falam. Mas, queridos, a partir do momento que a gente pega essas pessoas, consegue resgatar essas pessoas, traz elas de volta para Jesus, e que elas renovam o caminhar delas, queridos, elas pegam a maca igual esse paralítico fez. Porque é engraçado que, né, Jesus fala assim, ó, ele podia deixar a maca lá. A maca para ele já não era mais necessária. Mas a palavra fala assim, ó, Jesus fala para ele, agora pega a tua maca, vaza, sai andando, pode ir. Então, queridos, todo milagre, quando ele acontece, porque esse homem, ele pega esse milagre e ele começa a andar com essa maca. Essa maca, a partir de hoje, começa a ser o testemunho do que Jesus fez na vida dele. E quando ele renova esse caminhar, queridos, pessoas começam a glorificar a Deus. Pessoas começam a olhar para ele e falar, meu, realmente, cara, nunca vi coisa igual. Né, igual os entendidos falaram aqui, nunca vimos nada igual. Então, a importância de a gente construir esse ambiente, queridos, de um ambiente de amor, de graça, que pegue esses paralisados, essas pessoas que, né, estão paralisadas, e leve até Jesus novamente, queridos, essa importância é muito grande. Né? Há um princípio aqui, há um olhar de Jesus específico para essas pessoas paralisadas, que precisa estar no nosso olhar também. Precisa estar dentro do nosso coração essa percepção dessas pessoas, porque senão a gente fala assim, parou, deixa para trás. Parou, não quer caminhar, deixa para trás. Né? E o Senhor tem falado para mim, queridos, e tomara que, né, essa palavra esteja tocando o teu coração. Olhem com mais carinho, olhem com mais amor essas pessoas, né? Tragam ela para mais perto de mim de novo, que eu vou de novo fazer um milagre na vida dela, e ela vai testemunhar da minha graça, ela vai testemunhar do meu favor, né? Ela vai fazer coisas grandiosas através daquilo que eu fiz na vida dela. Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Deixa eu ir para o terceiro tópico. No terceiro tópico eu coloquei assim, queridos, um pouco disso que eu já comecei a falar, né? Deixa eu ler uma frase que eu coloquei aqui. Quando temos amigos que nos levam para a presença de Jesus, o nosso testemunho faz com que os que se acham entendidos são transformados e reconhecem o poder de Deus através de Cristo Jesus. Terceiro tópico, eu coloquei assim, carregar nosso testemunho, né? Eu coloquei carregar nosso testemunho usando, né, a referência dessa passagem, né, que o paralítico pega a maca e continua, né, andando com a maca. Então, eu coloquei carregar o nosso testemunho vai atrair mais amigos. Por que eu coloquei isso, queridos? Quando as pessoas elas identificam algo diferente nas nossas vidas, principalmente aquelas que são muito próximas de nós, né? Pessoas que nos conheciam antes do encontro com Jesus, essas pessoas, até sem maldade, elas acham que a gente não vai dar em nada. Elas acham, literalmente, que isso é só algo que colocaram na nossa cabeça, né? É algo momentâneo, que você vai estar ali por um tempo. Muitos acham que precisam vir para a igreja só quando a gente precisa do milagre, né? Que a gente precisa receber alguma coisa, aí então a gente está na igreja por conta disso. Na minha conversão eu ouvi muito isso, né? Não era um cara muito bonzinho, então quando eu vim para a igreja as pessoas falaram assim, está doente? Né? A primeira coisa que me perguntaram é se eu tinha câncer. Está com câncer? Eu falei, por quê, cara? Não, está indo na igreja, né? Então, falei, cara, que entendimento, né?
Olha o entendimento que as pessoas que estão de fora, elas têm, queridos. Elas não percebem que mesmo sem a gente ter, né, uma doença física ou uma doença aparente, muitas vezes nós estamos paralíticos, nós estamos parados no tempo. E quando eu mostrei para essas pessoas que a minha paralisia, ela já, né, alguns amigos pegaram a minha maca e me levaram até Jesus, queridos, alguns amigos eles se afastam. Né? Algumas pessoas começam a meio que nos deixar de lado. Mas quando você pega essa maca e continua caminhando com ela, fala, não, mas isso aqui foi o que Jesus fez, eu sei o que ele fez. Né? Eu sei o que Jesus fez, isso aqui foi um milagre da minha vida. Essa transformação é um milagre que Jesus fez, então eu não largo mais essa maca, eu vou levar ela para onde eu for. E isso começa a ser um testemunho nas nossas vidas que vai começar a atrair mais amigos. Daqui a pouco você passa perto de alguém com a sua maquinha na mão, aí daqui a pouco você encontra com um que também está com a maca na mão, aí daqui a pouco você encontra um outro também que está com a maca, cara, também fui curado. Também fui transformado, também Deus fez isso na minha vida, também Deus fez isso comigo. Deus também me levantou, Deus também me deu força, Deus também me deu vigor, Deus também renovou o meu caminhar. Hoje eu estou caminhando com Deus, hoje... E queridos, isso vai aumentando. Isso vai aumentando, isso vai aumentando, isso vai aumentando. E o resultado dessas coisas, queridos, o resultado desse entendimento é o que nós temos visto no nosso meio. É o que nós temos visto Deus fazer, né, nas igrejas. É o que nós temos visto Deus fazer no Brasil. É o que nós temos visto Deus fazer, né, em outros lugares do mundo. Pessoas que estão pegando a sua maca e fazendo mais amigos, encontrando mais amigos, encontrando mais amigos, encontrando mais pessoas restauradas. Aí esses alguns que a gente viu aqui no começo, alguns e mais 4 que estão carregando, vão sendo mais que alguns. Aí os outros, aí vai sendo mais, aí vai sendo mais alguns, aí vai sendo mais alguns. Queridos, se a gente entender esse propósito, ninguém mais vai ficar paralisado. Ninguém mais vai paralisar na fé por problema nenhum, por necessidade nenhuma. Se a gente entender esse princípio de que quando a pessoa parar e ela ficar na maca, a gente fala assim, a minha está aqui. Eu também já um dia fiquei assim. Então não, vamos. Se você não for, eu te levo. Porque pessoas que, né, o ambiente que tem comunhão, que tem amigos, mesmo paralítico, queridos, essa frase eu fiquei com isso na cabeça. A pessoa paralisada, mas se ela tem amigos, e se ela está nesse ambiente que nós estamos falando que já existe, mesmo paralisada, ela anda. Mesmo paralisada, ela vai chegar até Jesus e uma hora ela vai pegar a maca dela e ela vai começar a caminhar com as suas pernas. Então assim, queridos, vamos colocar esse desejo no nosso coração, né? De olhar sempre para aqueles que de alguma forma estiverem meio que paralisando. Não. Perto de nós ninguém vai ficar paralisado. Né? Perto de nós ninguém vai ficar estacionado, não. A gente vai pegar essa pessoa e vai levar ela até Jesus. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Quero orar mais uma vez antes de encerrar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade nas nossas vidas, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela sempre nos direciona, ela sempre traz algo, Senhor, que estimula o nosso coração, que faz, Senhor, a compreensão do que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. Essa palavra, ela vem, Senhor, confrontar o nosso coração, dando vigor, dando mais ânimo, Paizinho querido, muitas vezes nos lembrando, Senhor, de princípios maravilhosos, Pai. Então, que em nome de Jesus, Senhor, o nosso coração ele esteja voltado sempre, Pai, para essas palavras que o Senhor tem depositado no nosso coração. Paizinho querido, obrigado pela palavra de hoje, Pai, por essa graça maravilhosa que o Senhor depositou sobre o nosso coração hoje, Pai, e que em nome de Jesus a gente possa acolher isso com muito carinho, com muito amor, Pai, e que em nome de Jesus, testemunhos, mais testemunhos, Paizinho querido, de pessoas que estarão em cima de maca, elas estarão, Senhor, se levantando novamente, pegando o caminho que o Senhor tem preparado para elas, Pai, glorificando sempre o Teu nome e testemunhando da graça e da bondade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.